Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nesse dia 9 de janeiro de 2025 para a gente conversar sobre a palavra de Deus. E eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos 21 e 22, que diz assim, ó. Deixa eu achar aqui o Marcos 2, 21 e 22. Diz assim, ó. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a roupa fica, a rotura, o rasgo, né, fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. O contexto dessa conversa aqui é entre os discípulos de Jesus e ele. Porque o que acontece? Os discípulos alguns discípulos de Jesus haviam sido discípulos de João Batista. Então eles perguntam para Jesus assim: olha, João Batista fazia jejum, ensinava a gente a jejuar. Eu estou parafraseando, tá? Aí eles falam assim: também os fariseus eles fazem jejum, e a gente? Nós, os cristãos, né? Vamos colocar assim: nós, os cristãos, nós que somos seguidores do Senhor, a gente não pode fazer jejum? Você não vai ensinar essa prática para a gente? Aí ele falou: olha, enquanto eu estou aqui, não há necessidade não. Enquanto o noivo está presente no casamento, não tem necessidade nenhuma de fazer o jejum. Faz depois. Quando eu não estiver aqui, vocês fazem. O jejum é uma prática espiritual, né? A abstenção de algumas coisas, principalmente, normalmente a comida, né? A abstenção de algumas coisas para uma dedicação exclusiva à oração, né? Então, quando a pessoa ela se volta para a oração, ela se volta para a leitura da palavra, para a meditação na palavra e se abstém de outras coisas que fazem parte do cotidiano dele, isso é um tipo de jejum, ou isso é o jejum, né? Então, eles questionam isso. Aí Jesus vai falar essa frase aqui. Ele fala assim: olha, não tem como você colocar um remendo novo num pano velho, nem colocar um vinho novo no odre velho. O pano novo e o pano velho você conhece, porque se você tem aí mais de 35 anos, você é da época que se costurava as roupas, né? Você rasgava o joelho, ou rasgava o joelho da calça, não o seu joelho. Você era criança, caía, rasgava o joelho da calça e tal, sua mãe pegava uma agulha e ali, dependendo do barulho, do buraco, ela pegava um pano, colocava ali e com a mão mesmo, costurava em volta. Talvez você lembre disso aí, né? Mas quando o tecido da calça estava mais velho do que o remendo que ela colocava ali, rasgava tudo de novo, né? E abrindo tudo de novo. Então essa imagem você certamente ainda tem na mente. O odre velho, a vasilha que era colocado o vinho, era uma vasilha de couro. E às vezes ressecava, às vezes ela ficava ruim. E aí, quando acontecia a fermentação do vinho, colocava a uva de dentro para fermentar, aquilo inchava. E se o odre já tivesse já muito envelhecido, ele rasgava. E aí despejava todo o vinho e se perdia tudo. Aí Jesus, então, ele fala assim: ó, tem que observar como é que está esse odre aí, essa vasilha, se ela ainda está com couro bom, para você colocar o vinho bom ali e não perder, não ter prejuízo algum. Então é essa figura de linguagem que Jesus coloca para exemplificar uma outra coisa, um princípio espiritual muito mais profundo dentro daquilo que ele estava falando com os discípulos. Eles estavam querendo saber sobre as práticas religiosas do Velho Testamento, da Velha Aliança, sobre as práticas religiosas apresentadas pela lei. Então, eles falam, mas a gente não jejua, a gente não tem o... Como é que faz? A gente vai seguir o Senhor, como é que é as normas de seguir ao Senhor? Né? Aí Jesus fala: olha, o que eu apresento é uma novidade de vida, o que eu apresento é tudo novo. Eles estavam no processo de transição entre a lei judaica, a lei mosaica, para a graça em Cristo Jesus. E aí Jesus vai dizer que a graça, a partir da graça, o contexto é outro. Na lei, o homem tinha que fazer coisas para agradar a Deus e ser favorecido por Deus. Daí vinha as oferendas, daí vinha os sacrifícios, daí vinha o jejum. Jejum também é um sacrifício, né? Então você tinha os sacrifícios externos, onde se matava animais, mas também tinha os sacrifícios internos, sacrifícios pessoais, onde você mesmo sacrificava a sua própria carne para tentar agradar a Deus. Isso a lei falava sobre isso, a lei mosaica, o judaísmo falava sobre isso. Mas agora ele fala assim: o cristianismo, que a gente, né, a doutrina de Cristo, o pensamento cristão, a graça, a manifestação da graça, o sacrifício já foi feito. Então hoje eu não preciso fazer sacrifício para agradar a Deus. O que Paulo vai dizer lá em Romanos 12
O sacrifício racional é eu entregar meu corpo para servir a Deus, para ser útil na obra de Deus. Eu entregar meu corpo como sendo assim um incenso que sobe como cheiro suave ao trono da graça de Deus. Então, a minha vida espiritual, a minha entrega, a minha transformação pelo poder do Espírito Santo já é o próprio sacrifício. Então ele fala assim, olha, esse é o novo vinho, essa é novo pano, essa é a novidade. Essa é a novidade. Que agora você é alcançado pela graça. E dentro da graça, você só entrega o seu coração para o Senhor Jesus e Ele vai fazendo tudo novo. Né? Então, essa é a dinâmica da conversa, essa é a semântica por trás de tudo que está sendo dito aqui. Né? O velho compromisso, ou os velhos comportamentos, ou as velhas tradições atrapalham o desenvolvimento das novas. Então, a gente viu aí, a gente vê de vez em quando aí alguns lugares onde tentam se fazer comportamentos judaicos dentro das igrejas. Não funciona, não vai para frente. Não foi e não vai para frente, porque uma coisa atrapalha a outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cristianismo ele não é necessariamente uma continuação do judaísmo, ele é outra coisa, é vinho novo, ele é outra coisa. Então, eu vou raspar minha cabeça, 40 dias de jejum raspando a cabeça, como fazia Moisés, como fazia não sei o quê. Isso é lá no judaísmo, o cristianismo é outra coisa. Entende? É outra coisa. Então, é outra dinâmica, né? É outra dinâmica. Por outro lado, e não só por outro lado, mas também olhando de uma outra forma, olhando de uma outra perspectiva, fazendo a aplicação desse texto de uma maneira mais dinâmica, a gente vê também o seguinte, você não tem como viver coisas novas na sua vida se você mantiver as coisas antigas presentes dentro do seu coração. Muitas vezes eu conheço pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem ter um relacionamento mesmo afetivo com alguém, não conseguem arrumar um namorado ou uma namorada, não conseguem se casar com uma mulher ou com um homem, não conseguem desenvolver a sua vida porque está cheio de coisas antigas dentro do coração, o coração está fechado. Tem pessoas que às vezes não conseguem fazer um empreendimento, não conseguem, poxa, abrir 3 empresas já não está dando certo. É porque às vezes os vícios antigos continuam ali. Tem pessoas que têm dificuldade de ficar numa igreja. A pessoa fica na igreja um tempo, sai, vai para outra igreja, fica um tempo e sai, aí daqui a pouco vira desigrejado, tudo igual. É porque ele está com o pensamento antigo, ele está com o coração fechado ainda, ele não deixou que nada novo acontecesse, não se abriu para o novo. Quem não se abre para o novo, permanece no velho. Isso tem a ver com a religião, isso tem a ver com a vida, isso tem a ver com a lei, tem a ver com a graça. Isso tem a ver com a vida, com a dinâmica da vida de um modo geral. Tem casamentos, por exemplo, que ficam empacados num lugar, não vai para frente, não se desenvolve, porque tem coisas antigas que ainda não foram resolvidas. Sabe, o marido ainda não conversou com a esposa sobre aquele negócio lá de 2005, que está ainda registrado na consciência, na mente. Alguma coisa que foi dita, foi maldita, não foi resolvido. Então está lá atrás ainda, o coração ainda está fechado. Então não tem como viver coisas novas. Não tem ânimo para pegar a esposa e levar na praça para tomar um sorvete. Não tem ânimo para pegar ou fazer uma comida bonita, gostosa com o marido. Não tem ânimo para aguardar o marido chegar do trabalho ou então chegar junto. Vamos passear, vamos viajar. Não tem ânimo para ficar junto, porque coisas antigas ainda estão ferventando lá. Esse vinho ainda está ferventando lá dentro. Sabe? Ainda está ferventando e o outro está quase explodindo. Sabe? Então assim, tem que mudar. Se você quer coisas novas, mude. Eu quero que meu casamento mude. Então mude seu coração, mude a sua maneira de pensar. Você não casou com seu filho, você não casou com a sua filha, você casou com uma pessoa. Então respeita essa pessoa como pessoa, respeita a condição dessa pessoa. Sabe? Respeita a maneira como essa pessoa pensa, como ela anda, como ela vive o cristianismo dela. Respeita. Sabe? Então a gente precisa se abrir para, se a gente quer coisas novas, precisa se abrir para coisas novas. Não coisas velhas vão continuar acontecendo. Vai ser mais do mesmo. 2025 vai ser a mesma coisa de 2021, 22, 23, 24. Nada vai mudar. Os odres ainda não foram mudados, né? Os panos ainda não foram mudados. Então, vamos ficar com o coração aberto, vamos ter novas perspectivas, vamos estar à disposição do novo que Deus quer fazer. Todo dia Ele quer fazer uma coisa nova, na minha vida e na sua, todo dia. Mas se eu tiver com o pensamento de ontem, de antes de ontem, de 10 mil anos atrás, nada novo vai acontecer. E não tem nada a ver com Deus. Esses homens aqui, muitos deles morreram na velha aliança. Jesus esteve com eles, eles estavam ali. Eu não estou falando dos 12, estou falando das demais pessoas que estavam ali.
Jesus estava com eles só viram Jesus como um homem que falava bonito, que fazia milagres, e quando Jesus parou de falar bonito, parou de fazer milagres, eles foram embora. Só você ler João capítulo 6. Que eles não queriam a novidade, eles queriam viver a vida velha mesmo. A salvação esteve perto deles e muitos deles se perderam. Entendeu? A salvação do seu casamento, do seu trabalho, da sua saúde, de tudo da sua vida, do seu relacionamento com o seu filho, tudo pode estar pertinho de você e você vai perder porque você não se abre para o novo. Você não consegue pensar diferente. E a gente pode pedir a Deus para fazer isso. Senhor, me ajuda a pensar diferente. Me ajuda a olhar diferente. Essa reflexão, ela tem muito a ver com o fato de a gente estar fazendo na igreja quase 14 anos de ministério. E aí eu fico pensando, gente, eu tenho a oportunidade de estar pastoreando essa igreja. O que de novo eu quero apresentar? Será que... Porque senão fica corriqueiro, a vida vai ficando corriqueira, você vai fazendo as mesmas coisas, vai perdendo a graça. Entende? Vai perdendo a graça, você começa a viver numa engrenagem. Nada novo acontece. Não tem novidade, não tem coisa interessante acontecendo. Então você é uma pessoa pessimista, você é uma pessoa muito para baixo, você é uma pessoa rancorosa, como é que você é? Muda isso tudo aí. Se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, você não pode ser assim. O Espírito de Deus é novidade de vida, sabe? Ele é um rio que flui de dentro e salta para a vida eterna. Ele traz alegria, paz, longanimidade. É tudo novo, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que sobre nós seja derramado vinho novo, para que a gente possa viver as novidades que a vida oferece, tá bom? Marilda, grande abraço, Cristiane também, Jusilane, Alice, Carlinha, irmã Ana, Sandra, todo mundo aí, grande abraço, Deus abençoe a vida de cada um. Amanhã, se Deus permitir, a gente se encontra novamente.